Vamos lá, meus amigos, parte 2. Vamos dar prosseguimento ali, o nosso treinamento. Vamos só relembrar. A n é igual a 1. A PG, né? Estamos de PG. Dada a PG 3, 6, 12, determine, letra A, o A7, ou seja, o número que ocupa a 7ª posição da história. Para aplicarmos a fórmula, a n é igual a 1 O que acontece? A1, que é o primeiro termo, é o 3, o A2 é o 6, o A3 é o 12. Eu quero o A7. Pronto. Então é o número que ocupa a 7ª posição. O A1 eu sei que é igual a 3. O que falta nesse momento? A constante. E como é que nós vamos definir a constante? É simples. É o termo dividido pelo termo anterior. Então, Q é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, a minha constante aí corresponde a 2. Então, cada termo está sendo multiplicado por 2. Então, vamos lá. O A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1. Ó, mesma coisa. Então, o A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. É muito importante ter a noção da potência de 2. Na PG, a constante mais cobrada em prova é a base 2, porque 2 vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16 é muito fácil de calcular. Então ele trabalha muito com a base 2. E aí eu aconselho a vocês a lembrarem que 2 elevado a décima, 1024, ou dá para você fazer de cabeça, né? Então vamos lá. O A7 é igual ao A1, 3. Que a sexta, 2 a quinta é 35, então 64. Então 2 a sexta. Então a mesma coisa que 3 vezes 64. Ou seja, o 7º termo da minha PG será igual a 192. Beleza? Então, treinar, treinar, treinar esse trabalho braçal aí, porque na PG o bicho pega. Então está aí o nosso 7º termo, que é igual a 192. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Vamos para a letra B de bola. Botar a 11. Então eu quero descobrir o valor de A11. Vou lá na fórmula, vamos decorar a fórmula. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Aí o A11. A11 é igual a 1 vezes Q elevado a 11 menos 1. Então o A11 é igual a 1 vezes Q 11 menos 1. Então vamos só brincar de substituir agora. O A1 nós sabemos que é 3, a constante é igual a 2, e aí é 2 elevado a décima. Então A11, A1, 3, 2 a décima.
3 vezes 1024. Então, A11 é igual a 3072. Então, essa é a valoração que nós temos aí para o nosso A11. Então, dá aquela paradinha especial para copiar a nossa relaçãozinha aí. Então, gente, a partir do que eu peço agora aí é uma situação de potência. Então, o que vai só mudar agora é que você tem que decorar essa basezinha aqui, base 2, que ele vai pedir 2 à quinta, 2 à sexta. Dá para você fazer de cabeça. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 256, 512, 1024. E assim vai a história. Beleza? Tranquilos? Vamos juntos aí na situação. Pessoal, eu coloquei essa questão bem legal. Poderia ter falado lá na constante, mas vamos fazer agora ela, questãozinha legal. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Primeira questão da 6 Gran Rio. Só apagar aqui rapidinho. Qual é o número que deve ser somado aos números 1, 5 e 7 para que os resultados dessas somas, nessa ordem, formem 3 termos de uma progressão geométrica? Então nós temos x mais 1, ou 1 mais x, vou botar aqui. Então 1 mais x, 5 mais x e 7 mais x. Nessa ordem, formem 3 termos de uma progressão geométrica. Ó, primeira observação importante, não pode esquecer. Quando ele informar a vocês 3 números, é a condição mínima para se ter uma PA ou PG. Se eu coloco uma sequência numérica, eu só posso garantir a vocês que trata-se de uma PA ou uma PG quando, no mínimo, aparecer 3 números. Aí eu posso garantir que eu tenho uma PA ou uma PG. Então são necessários, no mínimo, os 3 números. Põe na telinha. Ele colocou os 3 números, 1, 5 e 7 não é PA nem PG, porque de 1 para 5 aumentou 4, de 5 para 7 aumentou 2, então nem é PA nem é PG, porque aí não tem constante de aumento, nem nos termos. A diferença entre eles não é a mesma, nem a divisão entre eles é a mesma. A divisão 4 e 2, a diferença 5 para 1, 4, 7 para 5, 2, e a divisão 5 menos 1, 5, e 7 dividido por 5 não dá 5, né? Então vamos lá. Vem comigo. Então nós temos que 1 mais x, 5 mais x, 7 mais x é a relaçãozinha que nós temos aí. Aí eu tenho A1, A2, A3. Então, A1, A2 e A3. Eu sei que esses termos agora representam uma PG. E aí, Bruno, como é que eu vou sair dessa relação? É simples. Você não pode afirmar que Q é A2 dividido por A1?
Como eu também posso afirmar que Q é igual a 3 dividido por A2. A constante não é o termo dividido pelo termo anterior? Isso mesmo. É o termo dividido pelo termo anterior. Então eu estou querendo dizer a vocês que vocês podem afirmar que A2 dividido por A1 é igual a 3 dividido por A2. E essa afirmação nós podemos realizar. E aí quem será o A2? 5 mais x. Eu vou colocar só aqui em cima. Está errada a cor. A2, 5 mais x. Ó, segundo termo. O primeiro, 1 mais x. Igual. O terceiro, 7 mais x. Dividiu pelo segundo, 5 mais x. Pronto. Temos alguma novidade na história? Não. Isso é uma proporção. Então vamos fazer a nossa proporção aí agora. Cinco mais x vezes 5 mais x é igual a 7 mais x vezes 1 mais x. 5 mais x vezes 5 mais x é igual a 7 mais x vezes 1 mais x. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes x mais 5x. X vezes 5, 5x. X vezes x, x ao quadrado. Que é igual. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes x, 7x. X vezes 1 é x. E a saideira, x vezes x, x ao quadrado. Então, x vezes 1 vai dar x, e x vezes x, x ao quadrado. Aí podemos fazer um cortezinho na história, não podemos não? Esse corta com esse. Aí nós temos o seguinte, ó, 25 mais 10x é igual 7, 8x. Vamos arrumar a casa. 10x, venha, menos 8x, 7, vá, menos 25. Então 2x é igual a menos 18, x é igual a menos 18 sobre 2. X é igual a menos 9. E a resposta correta aí será igual a menos 9. Beleza? Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial. Veja aí que é uma belíssima questão, você que voltou agora da paradinha, porque ele trabalha também a relação proporcional. Só para lembrar, ó, se eu passar esse x para o outro lado, ele passa negativo. Então um vai anular o outro. Então 5x mais 5x, 10x. 25 mais 10x é igual a 7. 7x mais x, 8x. Passa para o outro lado. 10x menos 8x, 2x é igual a menos 18. Então x é igual a menos 18 sobre 2. X é igual a menos 9. Beleza? Põe na telinha. E aí, felizes e sorridentes, vamos marcar a alternativa de letra A, que é a nossa resposta correta. Outra belíssima questão é essa que vem a seguir. Põe na telinha. Questãozinha do CESP, bem legal. Deixa eu apagar aqui rapidinho.
Para controlar 3 focos de incêndio, foram selecionados 3 grupos de bombeiros. Os números correspondentes à quantidade de bombeiros de cada um dos 3 grupos são diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 7. Considerando que os 2 grupos menores têm juntos 48 bombeiros, julgue os itens a seguir. 02. Os números que correspondem à quantidade de bombeiros em cada um dos 3 grupos estão em progressão geométrica. Divisão proporcional. O que é que me lembra? Isso, fórmula Bombril. É o número dividido pela minha quantidade de quê? De soma das partes. É o número dividido pela soma das partes. Põe na telinha. Então tá aí, número dividido pela soma das partes. Então só que você tem que ter cuidado, porque ele fala que é diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Porém, os 2 grupos menores têm 48 bombeiros. Então, ele está dizendo que o total é igual a 48 e as partes que nós temos aí nesse caso, 3 e 5. Porque esse 48 não é a soma dos 3 grupos. Não, não e não. O 48 é a soma dos 2 grupos menores, que eles possuem o quê? 3 e 5 partes. Só que quando eu aplicar a fórmula Bombril, eu vou encontrar o coeficiente de proporcionalidade. Nós não podemos esquecer que o nosso coeficiente de proporcionalidade é o valor de cada parte. Então, 48 dividido por 3 mais 5. 48 por 8 vai dar 6. 6 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então, grupo 1, 3 vezes 6, 18. Grupo 2, 5 vezes 6, 30. Veja que a soma aqui dá 48. E o grupo 3, que ele também pertence à proporcionalidade, ele tem 7 partes, 42 pessoas. Então, na verdade, descobrimos que nós temos 18 no grupo 1, 30 no 2 e 42 no grupo 3. E aí a pergunta da aprovação. É uma PA ou é uma PG? Ele quer saber se é uma PA. Não, ele quer saber se é uma PG. Porque quando você bate o olho, o que você está observando aqui? Que o termo pelo anterior é uma constante na diferença e não na divisão. Então, meus amigos, nós não temos aí uma PG, e sim isso é uma PA. Progressão aritmética. Porque a diferença dos termos envolvidos é uma. Isso, é uma constante. Beleza? Tranquilos? Na paz? Põe na telinha. Então os números correspondentes, à quantidade de bombeiros em cada um dos 3 grupos estão em progressão geométrica. Errado. Estão em progressão aritmética. Eles formam uma PA. Tranquilos? Beleza? Essa é a relaçãozinha que nós temos.
Ok? Vamos juntos? Soma dos n primeiros termos. Vou botar assim, ó. De uma. Então, a soma dos n termos de uma PG. E aí, nesse caso, olha aí, Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N. Esse menos 1 é fora, viu, gente? Cuidado. É Q elevado a N. Depois que você eleva a N, encontra o resultado, você tira 1. Então, essa é a soma dos N termos de uma PG, com a constante diferente de 1. Tem também a soma dos N termos de uma PG infinita, que é uma PG não tem fim. Ele quer a soma do termo que não tem fim. Em concurso eu nunca vi em nível médio, nem nível superior. Se cobrou, foi numa coisa muito específica de prova. Ele só pede essa de cá, que é a soma dos N termos de uma PG. Veja que ela é uma fórmula independente da soma do termo, da fórmula do termo geral. Porque para calcular o Sn, eu não preciso do An, eu só preciso do primeiro termo e de quem? Da constante. Então, por isso que eu comentei com vocês que a fórmula da soma dos termos de uma PG e termo geral, elas são independentes. Elas trabalham separados. Então, é por isso que no concurso, ou ele vai pedir o termo geral, ou ele vai pedir a você a soma dos termos. Eu trouxe até uma questãozinha especial que cobra os dois, mas não é nenhuma questão de concurso, foi uma questãozinha de vestibular que eu achei tão bonitinha que eu trouxe para a gente fazer daqui a pouco. Então vamos lá? Dar aquela paradinha no material de vocês? Beleza? Ok, vamos embora. Vem para cá. Vamos fazer um exemplo. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG Então determine a soma dos 10 primeiros termos, descendo a ladeira aí mesmo, né? Literalmente. Da PG 3, 6, 12 e assim vai. Tranquilos? Beleza aí? Então vamos lá. Primeira coisa, ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Então ele quer a soma dos termos da PG. Finita, né? Ele limitou a quantidade de termos a 1, que é elevado a n menos 1. Pronto. São quantos termos que eu desejo? 10. Então eu quero descobrir o S10. O A1 é o primeiro termo da PG, 3. Eu vou precisar da constante, que é um termo dividido pelo anterior. Vou precisar do termo dividido pelo termo anterior. Beleza? Pronto. Vou precisar do A10? Não vou. Só vou jogar na fórmula diretamente. Então, ó, S10 é igual a 1, 3, que 2 elevado a décima menos 1, sobre que é igual a 2. Então, S10 é igual a 3
2 a décima 1024. Menos 1 sobre 1. S10, 3069. Então está aí a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Ok? Tranquilos aí? Dá aquela paradinha especial. Nós temos algumas questões para nos divertirmos. Pessoal, ó, chegamos àquele momentinho, final do segundo bloco. Momentinho do descanso, ainda temos ainda 5 questões, 6 questões. Espero que dê tempo de terminar os 4 blocos de nossa aulinha de hoje. Porque foi como eu comentei com vocês, eu peguei as questões de PG focado em concurso, não achei muita coisa. Mas descanse um pouquinho e vamos para o terceiro bloco com certeza e uma parte do quarto, depois do nosso intervalozinho. Então descansa 10 minutos e vem para cá.